Olá, meu nome é Gisele Prado, sou advogada, especialista em Direito e Processo do Trabalho e Direito Imobiliário. No vídeo anterior, eu expliquei o que é uma medida provisória. E nesse vídeo nós vamos explicar a medida provisória 927 do dia 22 de março de 2020, que acabou flexibilizando a relação de trabalho. A primeira coisa que me chama a atenção lendo a medida provisória é que em quase todos os seus artigos tem a palavra poderão. Significa o quê? Que é uma faculdade do empregador adotar ou não as regras aqui expostas. Sendo assim, caso venham fazer, vai estar embasado na legislação brasileira, ou seja, através de uma medida provisória, que ainda aguarda a promulgação no Congresso Nacional, como já explicado no vídeo anterior. O artigo 1º, ele justifica a edição dessa medida provisória através da calamidade pública que estamos enfrentando, que é o Covid-19, a qual tem previsão legal no artigo 501 da CLT. O artigo 2º da medida provisória diz o quê? Que toda relação combinada entre empregador e empregado, ela deve ser colocada por escrito, ou seja, deve ser realizado um acordo individual de trabalho, certo? Não vai valer somente o que for dito, as palavras, mas vai ter que ser formalizado através de um documento. Pode ser uma folha simples com a qualificação da empresa e a qualificação do empregado e as regras ali que ambas as partes vão combinar, desde que esteja embasada na medida provisória, certo? Por sua vez, o artigo 4 fala sobre o teletrabalho. Acredito que muitos de vocês já estão fazendo, que é o famoso home office, correto? Ele vai alterar o regime de trabalho de vocês, então tem que fazer um documento dizendo que vocês vão passar a trabalhar em sistema de teletrabalho, home office, com no mínimo de antecedência de 48 horas, ou seja, você tem que ser comunicado que vai trabalhar home office 2 dias antes, mas são 48 horas, antes de efetivamente iniciar esse sistema de trabalho, certo? Aqui também a medida provisória trata de reembolsos, caso o empregado venha fazer algum tipo de pagamento por equipamentos, internet, vai existir a possibilidade de serem reembolsados pela empresa, tá? Isso está no parágrafo 3º da lei, desde que esteja escrito naquele acordo individual de trabalho que eu falei que está no artigo 2º da MP. E agora a gente passa a falar sobre férias individuais. A MP, em seu artigo 6º, fala o seguinte, que agora o empregador ele pode conceder as férias ao empregado, avisando com no mínimo 48 horas de antecedência. A legislação atual, ela diz em 30 dias, no seu artigo 135 da CLT. Contudo, foi flexibilizado aqui. A partir de 48 horas, você é notificado que entrará de férias individuais, certo? Também deve ser feito tudo por escrito, acordo individual. Agora nós vamos falar sobre férias. O artigo 6º da MP trata sobre férias individuais, na qual o empregador poderá conceder férias ao empregado, avisando apenas com 48 horas de antecedência. O artigo 135 da CLT, no entanto, fala em 30 dias. Aqui a gente percebe que houve uma redução significativa no prazo de comunicação do início das férias. O artigo 7º, por sua vez, ele trata de uma categoria específica de trabalhadores, que são os trabalhadores na área da saúde que desempenham funções essenciais, na qual poderá ficar suspensas as férias ou licenças não remuneradas. A CLT trata de que o empregador deve conceder o início do gozo das férias dos empregados até 12 meses após o período aquisitivo, após completar 1 ano. Só que sob pena de pagar de forma dobrada, ou seja, pagar 2 vezes as férias mais 1/3 constitucional. Só que aqui ficou suspenso, porque essas pessoas precisam tratar dessa pandemia e diante da necessidade e do número reduzido de profissionais da área, houve essa suspensão sem a consequência do pagamento da dobra das férias. Agora nós vamos falar sobre o pagamento dessas férias. Muita gente não vai gostar que está aqui no artigo 8º e 9º não, da MP. O normal é, quando o empregado vai sair para o seu início de gozo de férias, já recebe as férias acrescida do adicional de 1/3. Contudo, o artigo 8º diz que o empregador poderá pagar o adicional de 1/3 no retorno das férias do empregado até o início do prazo para pagamento da gratificação de natalina, que é o 13º. Ou seja,
até dia 30 de novembro, quando se paga a primeira parcela do 13º salário, certo? O empregador vai ganhar esse prazo. Suponhamos que eu tire férias dia 29 de março, retorne dia 29 de abril ao meu trabalho, eu só vou receber 1/3 funcional dia 30 de novembro. Acredito eu que se o seu empregador tenha dinheiro em caixa, ele te antecipa esse valor. Caso contrário, ele terá todo esse prazo para o pagamento. Já o artigo 9º diz o quê? Que o empregador ele poderá pagar as suas férias até o 5º dia útil subsequente ao início delas. Novamente, se eu tirar férias dia 29 de março até o dia 29 de abril, eu só vou receber essas férias no 5º dia útil de abril, suponhamos, estou sem calendário aqui, que seja dia 5 de abril, certo? Conforme o artigo 145 da CLT, falava um pouco diferente, né? Ele dizia que você tinha que receber até 2 dias antes de começar as férias, e aqui deu essa flexibilizada. O prazo não é tão longo, igual um terço constitucional, mas já é alguma coisa. Sobre as férias coletivas. As férias coletivas, geralmente as empresas acabam concedendo para os empregados final de ano, que é muito comum, fábricas, né? Para dia 20 de dezembro, retorna dia 30 de dezembro, ou às vezes dia 2 de janeiro, por aí. Só que essas férias coletivas, elas deveriam ser comunicadas para o sindicato da categoria e o Ministério do Trabalho, que hoje não é mais Ministério do Trabalho, hoje é Ministério da Economia e Comunicação, porque ele foi colocado dentro de um ministério maior, com a redução que houve nesse nosso novo governo. Pelo artigo 139, parágrafo 2º, havia essa necessidade de comunicação. Agora, pelo artigo 12º da MP, não precisa comunicar mais esses órgãos. O aproveitamento e antecipação dos feriados está disposto no artigo 3º. Aqui também muita gente não vai gostar. O que acontece? Aqui está dizendo o quê? Que as empresas poderão antecipar o gozo dos feriados não religiosos, federais, estaduais, distritais e municipais. Ou seja, esse período que você ficar em casa e não tiver em teletrabalho ou em home office, poderá ser descontado do feriado. Eu peguei aqui alguns feriados nacionais para usar como exemplo. Os mais próximos são dia 10 de abril, que é a Paixão de Cristo, 21 de abril, que é Tiradentes, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, e 7 de setembro, Independência do Brasil. Vamos usar um exemplo. Aquele empregado que está em casa, sem estar efetivamente desenvolvendo suas tarefas, ou seja, não está em teletrabalho, não está em home office, o empregador poderá fazer com que ele trabalhe nesses feriados para descontar esses dias que estão em casa. Vai ser uma compensação, ele está atrelado ao próximo item que eu vou entrar agora, que é o banco de horas. Aqui já no artigo 14º da MP, trata sobre o banco de horas. O banco de horas também é tratado na CLT em seu artigo 59, parágrafo 5º. Ele diz o quê? Que tem que ser por escrito, um acordo individual entre empregado e empregador, aquele documento que eu falei no início do vídeo. Pela CLT, todas as horas extras que o empregado faz vai para esse banco, e esse banco tem que ser zerado em até 6 meses. Contudo, a MP elasteceu esse prazo. Agora, se tem 18 meses para utilizar, acabar, zerar com esse banco. Chegando no 18º mês, se não houve a compensação dessas horas, ou há o desconto do salário do empregado, ou se há horas excedentes, há o pagamento de hora extra. Certo? Como que funciona? Pela CLT, pela nossa lei, pela legislação, que não é só a CLT e sim a Constituição Federal Trabalhista, o empregado pode fazer até 2 horas extras por dia. E nesse caso, o que vai acontecer? Provavelmente essas pessoas que ficarem em casa sem estar desenvolvendo suas atividades, sem o teletrabalho, home office, essas horas serão colocadas no banco como forma negativa, e quando tudo voltar ao normal, quando a pandemia já estiver estabilizada, esse empregado vai ter que trabalhar algumas horas a mais por dia para ir diminuindo essa quantidade de horas negativas. Algumas pessoas vão ter que trabalhar em sábado. Pessoal, eu ia falar sobre o famoso artigo 18 da SMP. Contudo, ele já foi revogado pela medida provisória 928 de 2020. Então a gente nem vai entrar. Seria interessante falar sobre a suspensão do contrato de trabalho, mas como o vídeo já está ficando bem extenso, tentei ser
mais sucinta possível, pulei alguns artigos que não têm tanta relevância assim, mas está difícil. Por exemplo, os artigos 15º, 16º fala sobre a validade do exame médico demissional, periódico. A gente vai tentar pular porque não traz um impacto muito grande para o empregado nesse sentido. O artigo 19º fala sobre a questão do pagamento do FGTS, que o MP ela acaba flexibilizando, prorrogando o pagamento, claro, sem juros, sem multa, e se não houver o pagamento após a prorrogação, sim, haverá, ou seja, o empregado não terá nenhum direito suprimido em relação a isso. Só que tem um artigo aqui que me chamou bastante atenção nessa MP, que é o 29. Ele fala o quê? Os casos de contaminação pelo coronavírus, entre parênteses, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal. Isso aqui é para fins de indenizações em eventuais mortes de algum trabalhador que tenha adquirido a doença em função do seu trabalho. Lembrando que isso é uma medida provisória, como explicado no vídeo anterior, precisa ainda ser aprovada pelo Congresso Nacional nas duas casas. E algo me chamou muita atenção, que hoje eu recebi a notícia aqui pela ASP, pela Associação dos Advogados de São Paulo, dizendo que Supremo recebe novas ações contra a redução de direitos trabalhistas durante a calamidade pública, ou seja, ainda muita coisa vai ser alterada, mudada, até mesmo essa própria MP, se vocês entrarem no site do Congresso, vão ver que já está com 126 emendas, e lá dá para vocês consultarem as emendas de cada deputado, cada senador que vai fazendo, vai subindo no site, ou seja, desse texto eu acredito que ainda haverá algumas mudanças, mas é uma prévia, para cada um, tanto empregado quanto empregador, tenha ciência de como que vai ficar a relação. E essas ações propostas já de inconstitucionalidade dessa MP foi proposta por alguns partidos políticos, como o PT, PCdoB, PSOL, até mesmo pelos sindicatos metalúrgicos, entre outros. Nenhuma ainda tem liminar, nenhuma ainda foi julgada, até mesmo porque a MP não passou por todos os seus trâmites legais. Eu tentei ser o mais sucinta possível, mas é difícil porque ela é extensa, tem, vamos lá, 39 artigos e é difícil fazer em vídeo rápido. Caso você tenha gostado, dá uma curtida aqui embaixo, dá um like. Se quiser me seguir, eu tenho redes sociais, o endereço vai estar aqui embaixo, em algum canto aqui da tela. Tem um blog de direito imobiliário com bastante matérias, que no futuro eu pretendo gravar vídeos sobre cada um que foi publicado nesse blog. É isso aí, gente. Espero que tenha gostado mesmo. Obrigado, até o próximo vídeo.